Bom sábado à igreja. Estou muito feliz em estar aqui, novamente, essa igreja. A cidade é fria, mas o calor dos irmãos nos aquece. Estou acompanhado do casal, a Cíntia, o esposo Jairo, o Thales, amigo do meu filho Jonatas. Eu estou muito contente, fiquei muito contente quando recebi o convite, né, da irmã Fernanda. Em nome da liderança dessa igreja, o irmão Jeová, Jeová, Tino Marcos e a irmã Silvia, carinhosamente conhecida como Silvinha. Eu quero agradecer a liderança desta igreja, que Deus continue conduzindo essa igreja. Estava falando ali do carro, né, pessoal. A última vez que eu estive aqui, no dia 5 de agosto, tivemos uma bela cerimônia batismal, né? E hoje, para a honra e glória de Deus, teremos no mesmo horário a cerimônia batismal. Me falaram aqui que foi adiado, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu quero abrir a Bíblia junto com você, ok? Vamos abrir a Bíblia juntos. E eu gostaria que você, ao encontrar o texto desta manhã, dissesse amém, tá bom? Assim que você encontrar, diga amém, tá certo? Eu também vou fazer a mesma coisa, viu? Evangelho segundo João, capítulo 3. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3. Amém. Os versículos 14, 15 e 16. Ouço o folhear das páginas da Bíblia, né? Isso é muito bom. Capítulo 14, quando eu puder começar a leitura, diga amém, tá certo? Versículo 14, 15 e 16. Amém, igreja? Amém. Diz assim. Vamos aqui, 14, 15 e 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos o verso 16, sem olhar para a Bíblia. Porque Deus... Amém, igreja? Irmãos, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, é esse verso que nós acabamos de ler. Eu percebi que ninguém olhou para a Bíblia, né? Nós já memorizamos São João, capítulo 3, verso 16. Eu tenho aqui uma pesquisa aqui, o Interpretando as Escrituras. Eu vou apenas passar aqui a quantidade de versículos, capítulos, versículos e palavras que tem a Bíblia. A pesquisa ela é um pouco mais abrangente, mas não é o caso aqui. A Bíblia tem 929 capítulos no Velho Testamento, 260 capítulos no Novo, totalizando um total de 1.189 capítulos. Versículos no Antigo Testamento, 23.145 versos, e no Novo, 7.957 versículos, totalizando um total de 31.102 versículos. Palavras, 609.269 palavras no Antigo, 179.011 palavras no Novo, totalizando 788.280 palavras. Esse versículo tem 27 palavras. Na minha tradução, 27. Talvez os irmãos estejam pensando, Davi, você vai dar um estudo bíblico? Não, é um sermão. Um sermão.
Mas São João 3,16, apesar de ser um dos versos mais conhecidos da Bíblia, apesar de ser um dos versos mais amados da Bíblia, também é o verso mais mal interpretado da Bíblia. E nós vamos entender aqui que existem pelo menos duas razões. A primeira é a beleza do versículo, a beleza do verso. Nós costumamos isolá-lo do contexto. Eu li aqui a partir do versículo 14, mas todo o contexto ele começa no versículo 1 do capítulo 3. Mas é uma beleza tão grande, São João 3,16, que nós isolamos ele. Ele faz parte, irmãos, de uma conversa que não começa no verso 14, ela começa no verso 1. E essa conversa não termina no versículo 16, ela continua. Então, São João 3,16 está inserido em um contexto que a gente tem que entender o que acontece antes e também o que acontece depois do verso. E a outra interpretação que nós fazemos aqui do versículo 16 é no tocante à palavra tal. E quantas vezes a gente não prega, já aconteceu comigo, mas a palavra tal aqui não está relacionada ao tamanho do amor de Deus. São João 3,16 não está nos ensinando sobre a grandeza do amor de Deus, sobre a imensidão do amor de Deus. Embora o amor de Deus seja grande, embora o amor de Deus seja imenso, mas não é disso que São João 3,16 está falando. Mas sim da forma, do jeito, da maneira como Deus nos amou. Lembram daquela expressão tal pai, tal filho? Então não é o tamanho do amor de Deus, embora seja grande. É a forma, é a maneira como Deus nos ama. Eu vou pedir permissão à igreja para voltar aqui no meu caso, na minha tradução aqui, uma página. E esse texto está dentro de uma conversa de Nicodemos de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. O que era um fariseu? O fariseu era um grupo religioso. Esse grupo formou uma igreja que tinha um nome, o mesmo nome. Era um grupo religioso que acreditava na lei de Moisés, nos ensinamentos do Antigo Testamento. Você percebe aqui no texto que ele era judeu porque era príncipe dos judeus. Príncipe aqui se refere à posição social de Nicodemos. Na hierarquia, Nicodemos estava abaixo de Tibério, imperador, de Pilatos, governador, que era nomeado, né, pelo imperador romano, e de Caifás, o sumo sacerdote. Nicodemos era um homem de autoridade. Nicodemos, ele tinha um posto diante da sociedade que ele representava. Nicodemos também era membro do Sinédrio. O Sinédrio era a corte judaica da época de Jesus. Eram 71 pessoas que faziam parte do Sinédrio. E ali no Sinédrio, irmãos, o Sinédrio tinha a natureza legislativa, porque se criava leis ali. E também judiciária, porque ali se executava as leis que eram criadas naquele Conselho Nacional. Nicodemos era advogado da lei e também juiz. Nicodemos era rico. E o que Nicodemos fazia como fariseu? Os fariseus não somente aceitavam a lei de Moisés, eles interpretavam as leis, advogados da lei. Eles julgavam as pessoas de acordo com a lei que eles interpretavam. E no mundo jurídico, nós costumamos dizer isso no mundo jurídico, que eram decisões irrecorríveis. É como o direito da primogenitura. Uma vez a sentença sendo dada, era irrevogável. Não se revogava uma decisão
dada pelos membros do Sinédrio, da qual Nicodemos fazia parte. Nicodemos, esse homem que é, esse homem que faz, ele foi ao encontro de Jesus com duas coisas em mente: aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus faz. Porque Jesus é e Jesus faz. Jesus faz e Jesus é. Irmãos, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre Nicodemos, mas Nicodemos, então, esse homem importante, da alta elite da sociedade da época, esse homem instruído, esse homem culto, ele resolve ir ter com Jesus. Nicodemos, irmãos, ele já havia ouvido os ensinamentos de Jesus. Quando o Zaqueu, vou abrir um parênteses e vou fechar daqui a pouco, ele vai procurar Jesus, ele procura lá no final do ministério. Nicodemos é diferente. Nicodemos, ele vai procurar Jesus no começo do ministério de Jesus, numa época em que Jesus não era tão conhecido assim. Daqui a pouco eu vou explicar também por que ele foi à noite, mas ele se sentia atraído pelas palavras de Jesus, pelo evangelho que Jesus pregava. E ele foi ter com Jesus. Mas ele foi ter com Jesus à noite, irmãos, porque ele achou demasiado humilde um príncipe dos judeus reconhecer que tinha a finalidade com um mestre ainda tão pouco conhecido. Ele foi à noite também porque ele não queria chamar a atenção dos seus companheiros, que também fazia parte do Sinédrio, porque ele achou que aquela atitude dele em procurar Jesus durante o dia chamaria a atenção dos demais membros do Sinédrio. E ele não queria se sentir assim, meio discriminado pelos membros do Sinédrio. Ele não queria ser acusado pelos membros do Sinédrio. Ele não queria ser criticado pelos membros do Sinédrio, porque provavelmente durante o dia seria mais visível. E alguém poderia então chegar para Nicodemos e perguntar: o que você foi fazer? Qual era o teu interesse em procurar Jesus? Nicodemos fazia parte da exceção do grupo dos fariseus. E Nicodemos foi então à noite. Eu fico imaginando, irmão Dio, Nicodemos, de uma forma discreta, procurando saber onde Jesus esteve naquele dia, onde Jesus estaria aquela noite. E ele descobriu que Jesus estaria ao pé do Monte das Oliveiras. É certeza que Jesus estará lá? Está. Não vou perder viagem. Na calada da noite, quando a cidade, silenciada pelo som, Nicodemos então foi ter com Jesus. Ele chega de uma forma assim, tímida, querendo disfarçar a sua timidez, com um ar ali de cortesia, de gentileza. E ele então faz uma pergunta a Jesus, na verdade ele saúda Jesus, e diz assim: Rabi, bem sei, sabemos que és mestre, né? Por que ele usa a palavra no plural? Porque haviam fariseus sinceros. Nicodemos aqui, ele se coloca como um fariseu, como um membro do Sinédrio, como uma exceção de um grupo maior, que não gosta de Jesus, que persegue Jesus. E no final do sermão você vai perceber que depois Nicodemos vai passar a ser perseguido pelos seus então amigos, companheiros de trabalho. Ele diz assim: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais se Deus não for contigo.
Se você dá uma olhada aqui na purificação do templo, no capítulo 2, Jesus estava presente quando Jesus purificou o templo. Nicodemos ficou impressionado com a autoridade de Jesus. Se você pegar aqui o final do versículo 2, capítulo 23, 24, 25, Jesus realiza alguns milagres ali. Muitos creem nos milagres que Jesus realizou, mas nem todos aqueles que creram no milagre eram dignos da confiança de Jesus. Mas Nicodemos era. E se você pegar o texto original do capítulo 3, começa assim: mas havia um homem. Sabe o que isso quer dizer, irmã? Que entre aqueles que viram os sinais, que no momento do sinal, naquele momento de alegria, não eram confiáveis, mas entre aqueles que viram os sinais, havia um fariseu, e era Nicodemos. Só que a conversa do capítulo 3 não é uma conversa entre um homem e outro homem. É uma conversa entre um homem e um Deus encarnado. O capítulo 3 não é uma conversa de dois mestres. Não! O capítulo 3 é uma conversa entre um mestre, que é Nicodemos, e o Messias, que é Cristo. Então, o mestre aqui não é Jesus. Jesus é Messias. Ele é Messias. E Nicodemos tinha 99,99% de consciência de que Jesus era Messias. Mas ele trata Jesus como mestre. Ele está trabalhando o terreno. Porque Nicodemos, ele achou que essa conversa iria para um determinado lado. Ele planejou essa conversa, só que a conversa saiu da direção que Nicodemos havia planejado. Porque Jesus vai direto ao ponto. Você percebe que Nicodemos procura Jesus pelo que Jesus é e pelo que Jesus faz? Mas Jesus, além disso, sabia quem Nicodemos era. Jesus sabia o que Nicodemos fazia. Mas Jesus também sabia, irmã, o que ele necessitava. Jesus vai direto ao ponto. Ele precisava de uma regeneração espiritual. Eu gosto muito do amém, irmãos. Amém. Obrigado pelo... Pode deixar o fundo musical, não foi? Pode deixar até o final esse fundo musical aí. Por gentileza. Ah, irmão, se existe um membro de igreja que gosta de um amém, sou eu. Eu já vi, já estou com essa igreja, irmão. Estou com essa igreja. Porque quando Jesus fala em verdade, ou na verdade, te digo, essa declaração aqui, ela quer chamar a atenção para o que vai ser dito, para o que vai ser falado. Porque além de verdadeiro o que vai ser dito, além de verdadeiro aquilo que vai ser dito por Jesus, é algo essencial, é algo fundamental, que independe daquilo que você pensa, independe. Porque se você gostar do que Jesus vai dizer aqui, é verdade. Se você não gostar, é verdade. Isso independe do que você pensa a respeito, do que você acha. Significa amém. São dois amém, irmãos. É um amém confirmando o outro. Só que o amém aqui está sendo dito antes da frase, antes da declaração. Eu quero agora inverter aqui. Eu quero ouvir o amém dito no final. Porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém. Amém. Jair, essa igreja é maravilhosa, Jair. Minheiras.
Eu amo vocês, irmãos. Nicodemos pergunta, como é possível? Nicodemos, irmãos, ele é um homem médio. Aqui não é em tamanho, não, né? Ele é médio, ele entendeu o que Jesus falou. Jesus não estava falando do nascimento biológico, do nascimento carnal. Jesus não está falando disso. Nicodemos, ele parece ignorar Jesus, parece ironizar Jesus, porque Nicodemos, ele é um homem médio em conhecimento, então ele sabe que Jesus não está falando do nascimento de baixo, é de outro nascimento, do lado de cima. Não é no nascimento biológico da carne, é o nascimento espiritual do Espírito. Irmãos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Amém. Nicodemos foi atraído pelos ensinamentos de Jesus. Viu Jesus purificar o templo. Viu alguns milagres. E Nicodemos também, irmãos, era seguidor de João Batista. Você imagina um fariseu, com a roupa de fariseu, no deserto, irmã. Com a roupa de fariseu, ouvindo João Batista. E João Batista falou assim, olha, aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de levar as sandálias, este sim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando Jesus fala do nascimento da água e do Espírito, aquela dúvida, aquele 0,01 que faltava, não faltava mais. Era a confirmação total. Agora não era 99,99, 100% de que Jesus era o Messias. Aquele que os profetas pregavam. Aquele que o último profeta, João Batista, dera testemunho. Porque nascer da água, irmãos, é justificação. Mas nascer do Espírito Santo e com fogo é santificação. É um processo. E o último nós vimos lá na classe. O último é a glorificação. Eu digo, irmãos, que eu vou usar a linguagem espiritual, viu, irmãos? Vou usar só a linguagem espiritual. Porque, assim, na carnal, pra vocês entenderem, o pai gera, a mãe concebe. Mas na espiritual, o pai gera. E a mãe também gera. Quem é o pai? Quem é o pai, igreja? Espírito Santo. Quem é a mãe? É a palavra. Tem alguém aqui que não é batizado aqui? Nessa igreja? Eu creio. Tem filhos de Deus aqui sendo gerados. Nesse exato momento. Pelo Espírito Santo. E pela... É porque demora um pouco, meu jovem. Esse sermão está sendo gravado. Eu espero estar profetizando aqui. Está sendo gerado. É porque demora um pouco, entende? Porque quem não nascer, irmãos, da água, porque quando Jesus foi batizado, aconteceu 3 coisas. O céu agora o céu aberto, o Espírito Santo desce em forma de, ouve-se a voz. Trindade, percebe? Agora, por que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus? Me permita um pouco aqui, igreja. Qual é o seu nome? Porque quando alguém se batiza, quando Jesus se batizou, Nicolas, não é isso? O céu se abriu, o céu aberto, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e a voz. Por que não pode entrar? Porque sem essa cerimônia solene, que é o batismo,
o céu não se abre. Entende? O céu não se abre. Quando acontece essa cerimônia solene, alguém é batizado na igreja, naquele exato momento o céu se abre. Tem como você entrar? Se o céu não se abrir, não tem, irmão, não tem. É possível entrar com o céu fechado. Então, no momento que você se batiza, o céu se abre. Naquele momento o céu está se abrindo. A mesma coisa que aconteceu com Jesus acontece. Por isso que a festa no céu, porque o céu está abrindo para receber um pecador justificado. Amém. Mas não basta só ver o céu. Tem que entrar. Tem que entrar. E aí é o batismo pelo Espírito, a vida de santificação. Irmãos, Nicodemos está com dificuldade para entender. E aí nós vamos chegar no capítulo que nós lemos. Assim como a serpente. Lembra do texto? O Filho do Homem será levantado. Foi levantado. O título do sermão desta manhã, irmãos, eu deixei para falar no final que eu preciso saber se a igreja vai entender o sermão. Preciso entender. O cordeiro virou serpente. Qual é o título do sermão? O cordeiro. Estão entendendo, irmãos? Eu deixei para falar no finalzinho. Vamos ver se vocês estão entendendo aí. Então, como Nicodemos é um conhecedor do Antigo Testamento, da Torá, e Torá, irmãos, não era só as leis, era todo. Né? 613 leis, é todo o Velho Testamento, que já existia na época. Profundo conhecedor, ele era mestre, professor, rabino. Então Jesus se reporta a um fato, a uma história que Nicodemos conhecia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. O povo, na trajetória para Canaã, blasfemou contra Moisés, blasfemou contra Deus, e Deus então mandou agora serpentes abrasadoras. O que eram serpentes abrasadoras? Serpentes venenosas. E o veneno, irmãos, corria quente no sangue, nas veias. E o povo começou a morrer. Estão entendendo? Aí os murmuradores, o povo morrendo, reclamaram até do maná. Poderíamos ter morrido lá no Egito. Para que tirar do Egito? Para a gente morar aqui. É o êxodo, né, irmão, do percurso. Deus falou, olha, Moisés, fala lá com Deus, o povo falou, né? Moisés então chega, Senhor, o povo está morrendo, o povo está suplicando. Moisés era o porta-voz de Deus. Deus falou, você vai fazer uma serpente de bronze, coloca no alto, no meio da congregação, o metal era bronze, e você avisa que todo aquele que olhar a serpente e crer será curado. Então, irmãos, qual era o processo? Deus não estava separando um grupo maior de um grupo menor. Deus não estava predestinando a uns para viverem, para ser. Não. Deus estava dando a possibilidade de todos serem curados. Mas tinha que olhar. Porque olhar é crer. Crer é olhar. Olhar é crer. Crer é olhar. O significado aqui, irmãos, porque não era só olhar. E aí vem São João 3,16. Porque Deus amou o mundo deste modo. Deus amou o mundo desta maneira. Enviando quem? O Cordeiro. Para que todo aquele que nele crê, nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. O pastor está batizando uma jovem, a igreja lotada, assim como está aqui em Lieiras.
3 perguntas. Primeira pergunta. Imagine só, a jovem dentro do tanque. Você crê em Jesus como não apenas como seu Salvador, mas como o Senhor da tua vida? O teu Senhor, aquele que você vai obedecer, aquele que você vai servir? Creio. Segunda pergunta. Você promete fidelidade ao seu Senhor enquanto você aqui viver, ou até que Ele volte nas nuvens do céu com poder e glória? Terceira pergunta. Vou te batizar. Última pergunta. E agora essa pergunta eu vou deixar que a igreja responda. Eu vou fazer a pergunta, depois eu vou dizer o que ela respondeu. Última pergunta, minha jovem. Jesus tinha pecado? Não. Jesus tinha pecado? Não. Sim. Minha jovem, eu acho que você não entendeu direito a pergunta. Vamos lá. Jesus tinha pecado? Não. Tinha. Irmãos, o título do sermão. O título do sermão. O pastor estava quase desesperado ali. Ele tinha os meus. É mais pessoal, né? Porque veneno de serpente se combate com veneno de serpente. Soro antiofídico, né? É bíblico? É. Claro que é. Você está em Isaías 53? Levou a iniquidade de todos nós. Foi contado como transgressor. 5:21, Coríntios, são alguns exemplos. Se fez pecado por nós. Eu descobri uma coisa, irmãos. Quantas vezes na minha vida, quantas vezes eu orei. Eu não conhecia. Crente, pregando na igreja. Estou falando de mim, irmãos, de mim. Senhor, perdoe os meus pecados. Deus nunca perdoou pecado, irmão. Nunca. E nunca vai perdoar. Você está entendendo que isso aqui é grave? Irmão, Ele perdoa o pecador, mas não o pecado. Então é assim, Senhor, me perdoe por ter pecado. É diferente, né? Porque para pecado, irmãos, é só morte. E tem que ser morte de cordeiro que vira serpente. Sangue de veneno de cobra só se combate com veneno de cobra. É por isso, irmãos, que o cordeiro virou serpente. Então, São João 3,16 não está falando do tamanho do amor de Deus. Está falando da forma como Deus me amou. Virou serpente. Recebeu, não pecou. Não pecou. Mas se fez. E foi por isso, irmãos, que ele deu. Eu descobri uma coisa: quem ama, dá. Quem ama, dá. E quem ama, se dá. É bíblico. Quem ama, dá. Deus amou e deu. E quem ama, se dá. Porque Jesus amou e se deu. Você está percebendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que seu? Ele deu mandamento, irmão? Mandamento salva? Ele deu normas? Ele deu regras? Ele deu filho. Então, São João 3,16 é o sumário da esperança. É o alfabeto da graça. São João 3,16 é graça pura. Cíntia, você canta para nós? Cíntia vai cantar um louvor nesta manhã.
eu quero fazer um pedido. Se você não passou por essa experiência do novo nascimento, eu vou estar orando aqui. Cíntia vai estar cantando em forma de oração. Eu vou estar orando para que você passe pela experiência do batismo, para que o céu se abra e que você possa entrar nele. Nasce o sol, posso ver um novo dia. Cansado estou e parece que muito é tão pouco. Razões para entender, e agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. Eu sou teu, não há nada que possa me destruir. Pertenço a ti, fui comprado a preço de sangue. Resgate eterno, restauração. E agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. Vida tua e no mar, livre de mim mesmo. Quero crescer em graça e viver por ti. Posso ver, posso crer. Agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que
Amém. Por isso, Deus, o Senhor, por essa graça. Amém. Gostaria que o irmão Jeová viesse aqui na frente, orar por nós. Gostaria de receber uma oração, meu jovem. E aqui na frente, para que Deus possa, o irmão Jeová possa orar por todos nós. Um prazer, viu? Orar por todos nós. Viu? Irmão Jeová, por gentileza. Felicidade a todos. Oremos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na tua casa para adorar e glorificar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi dito aqui hoje, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, cheios do Espírito Santo. Que possamos compartilhar essa mensagem, Senhor. Que possamos levar para as outras pessoas o pão espiritual. Que o Senhor possa fazer com que saímos daqui cheios de graça, Senhor. Que possamos transbordar em tua presença. Fique conosco a cada instante, Senhor. Nos proteja, nos guarde. Quero também pedir, Senhor, que venha abençoar todos aqueles que estão necessitando de Ti nesse momento, Senhor. O Senhor vai ao encontro de cada um deles, Senhor. Te peço em especial pelo nosso irmão André, por Ezequiel, pelo nosso irmão Isaías, Senhor. O Senhor possa ir onde quer que eles estejam, Senhor, e curar cada um deles, Senhor. Saciar a necessidade de cada um. Te peço também, Senhor, pelo nosso amigo e irmão Nicolas. O Senhor possa estar presente na vida dele, abençoando a cada instante, Senhor. O Senhor possa tocar no fundo do coração dele, Senhor, para que ele possa compreender que só em Ti alcançamos misericórdia, Senhor. O Senhor possa também tocar no coração de cada um presente aqui hoje, Senhor. E se tiver alguém distante de Ti, que o Senhor possa buscar onde quer que ele esteja, Senhor. Muitas das vezes achamos que estamos no fundo do poço, mas às vezes o fundo do poço é onde o Senhor pretende que estejamos para que o Senhor possa nos alcançar. Que possamos, Senhor, buscar a Ti, que possamos Te buscar onde quer que esteja, Senhor. Que possamos colocar o Senhor ao nosso lado a cada instante. Que possamos priorizar a Ti a cada momento em nossas vidas, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que faça com cada um de nós como Enoque, Senhor. Que peça a Ti que caminhe ao nosso lado a cada instante, para que chegue um momento que o Senhor venha nos buscar, que possamos fazer morada contigo nos céus. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, nos leve para os nossos lares em paz e segurança, Senhor. Guie nós durante este dia, durante a semana que está por vir, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que seja uma semana abençoada por Ti. Te peço também, Senhor, que possa levar em paz e segurança os nossos irmãos que vieram de Cordeiros. Que o Senhor possa guiar nessa viagem, Senhor, que o Senhor possa fazer com que ele chegue aos seus lares em paz e segurança. Fique conosco durante esse dia, durante toda a nossa vida. É tudo que pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.